Todo começo é bom demais. Às vezes sentimos dificuldade, mas sempre fica aquela esperança. Estamos começando março, mês abençoado, mês que vem nos trazer esperança. Vamos aproveitar e fazer com foco, com afinco. Vamos fazer valer o nosso propósito de início de ano e fazer acontecer os propósitos, os nossos alvos, com fé em Senhor Jesus. Feliz mês de março a todos. Tempo de semear está no ar. O programa hoje está uma bênção. Nós temos louvores com a nossa irmã Andresa, ela que é supervisora lá do Jardim de Deus, no Templo Central, em Castanhal, uma das nossas cantoras abençoadas. A ministração da palavra com o irmão Ireudo será de grande importância e edificação nas nossas vidas. Também estaremos batendo aqui um papo bem legal, eu e o irmão Ireudo. Fique aí, assista conosco, que nós vamos ser bem edificados. Saudos todos com a paz do Senhor Jesus. Que você venha meditar na letra desse louvor. Que esse louvor venha falar ao teu coração. Mais doce que o mel, maior que o céu, mais alvo que a neve, brilha mais que o sol. A terra se cala para lhe escutar, e pelo seu nome ele chama cada estrela. E tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Príncipe da paz, Pai da eternidade, lírio dos vales, aleluia. Ele é o sol da justiça, resplandecente estrela da manhã, Alfa e Ômega, princípio e fim. Ele tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande, e não existe
homem é sua imagem e semelhança. Está presente no sorriso da criança. Para a escuridão ele é a luz, para o perdido ele é Jesus. Grande, o meu Deus é grande. Não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande. Não existe outro Deus tão grande assim. Não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. O Senhor é grande. Nós queremos conversar aqui um pouco com o irmão Ireudo a respeito da autoestima do cristão. Às vezes nós ouvimos dizer que é vaidade, que tudo é vaidade. Mas, irmão Ireudo, vamos ver assim, vaidade. Você tem como vaidade a autoestima do cristão, ele ter uma autoestima elevada? Irmã Laude, primeiramente a paz do Senhor. Pai do Senhor a todos que nos assistem para esse bate-papo. Como sempre, irmã Laude, muito proveitoso falar de autoestima, falar de autocuidado, tá? Irmã Laude, tudo tem que ser moderado. A Bíblia mesmo nos aconselha, informando que nós somos sal da terra. O sal ele é muito útil, ele é indispensável, mas elevado um pouco a mais ele põe a comer, ele põe a perder o melhor cardápio, certo? Eu sou a favor, né, do autocuidado. A partir do momento que eu entendo que a minha autoestima, eu quero me sentir o centro, eu tenho que ficar muito atento para que este sal não ultrapasse. Mas é proveitoso cuidar de si próprio, do seu bem-estar, desde que você não seja o centro desta atenção própria. A autoestima, a alta autoestima, ela é muito proveitosa e ela é necessária, porque se não houver, a pessoa vai lá para o fundão do poço. Eu entendo que, como diz a palavra de Deus, que à medida que eu posso amar meu próximo é à medida com que eu me amo. E quando eu me amo, eu me cuido, eu me zelo. E eu gostaria que o Senhor nos desse uma referência bíblica que fundamentasse esses cuidados. Olha, o próprio, olha para a Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou os céus e terra, tudo perfeito. Deus criou o homem do pó da terra, tirou exatamente da terra. Depois criou a mulher, da costela do Adão. Nós conhecemos essa história. Deus fez tudo muito perfeito. Qual o motivo que eu tenho para cuidar de mim, para zelar? Sou feito de corpo, alma e espírito. Eu tenho um Criador. Eu não posso me dar o desleixo, o desprezo de deixar algumas áreas desta vida a desejar. Aquilo que eu mais alimento é aquilo que vai ser mais forte em mim. Então eu tenho que ter muito cuidado para que eu não possa cuidar somente da minha estética, esquecer da minha alma. Ou ser aquele crente espiritual demais, cuidar demais da alma, ser mergulhado e ser uma pessoa ignorante e rude com relação aos cuidados físicos, né? Eu vejo que a Bíblia, irmã Laude, está cheio de referência. Eu lembro que Paulo, aconselhando a Timóteo, ele disse assim, Timóteo, cuida de ti mesmo, né? Uma frase dessa dá para fazer um livro. Cuida de ti. Como é que eu posso cuidar de mim mesmo? Timóteo, apesar de novo, mas a medicina naquela época não era tão avançada, tinha lá seus problemas de enfermidade. Cuida de ti mesmo, cuida, né, preserva a sã doutrina. Olha, ele está falando de ti, quando eu falo de mim, pessoal, e da sã doutrina, algo jamais espiritual. Então, eu acredito
que nós formos buscar dentro da Bíblia, inúmeras referências nós vamos encontrar para que o cristão se cuide e tenha esse autocuidado sobre si. É interessante que Paulo, ele é muito zeloso nisso. Ele fala, aliás, não foi Paulo, foi Pedro, né? O apóstolo Pedro, que disse ao presbítero Gaia: desejo que te vá bem, como bem vai a tua alma e que tenhas saúde. Olha, você esteja bem, eu entendo assim, bem comigo mesmo, com aquilo que eu possa estar sentindo, que tenhas saúde, meu corpo físico e a tua alma. Aqui é um tripé de bem-estar. Porque eu acho que a pessoa que não está bem consigo mesma, a baixa autoestima, prejudica a vida espiritual e prejudica todos os setores da vida, todas as áreas da vida, não é isso? Com certeza, irmã Laude. São inúmeros fatores, eu vejo, que levam a pessoa a ter esta extração de alegria, né? A autoestima hoje é algo fundamental na vida de um cristão. O que é que tem roubado a alegria das pessoas? Às vezes o estresse, às vezes um divórcio, uma doença, às vezes o cenário político. Eu tenho visto muitas pessoas perder o âmbito da situação por olhar em volta e ver tanta negatividade. São tantos fatores que fazem a pessoa amanhecer o dia, muitas vezes, sem um motivo para sorrir. Não tem um prazer muitas mulheres em fazer um cabelo, em procurar um salão, em ir a uma loja, comprar uma roupa. Eu acredito que essas coisas fazem muito bem, melhora tanto a autoestima da pessoa, mas isso tem sido roubado por conta deste século que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão sendo prisioneiras, buscando até mesmo essa autoestima dentro de si. O erro do ser humano é ele procurar dentro dele a felicidade, né? Como eu falei no início, Deus fez tudo muito perfeito, mas com a queda do Adão, com o pecado do homem, as coisas desmoronou. Nós só vamos ter essa reconciliação em busca dessa perfeição através do sacrifício de Cristo. Então, quando eu olho os livros de autoajuda, irmã Laude, o que eles nos ensinam? Olhe para dentro de si, você tem força, você é capaz, você pode, etc. Tem um ponto positivo nisso? Tem. Mas também tem um ponto negativo, porque vai tirar, às vezes, de muitas pessoas a visão que ela tem que ter em Deus, na palavra. Eu admiro muito, irmã Laude, conversando aqui com a senhora nesse bate-papo, a sua história. A senhora enfrentou pandemia, enfrentou muitas químias aí. Deus levou primeiramente sua mãe, depois seu pai. E às vezes eu ficava olhando para a senhora e eu me perguntava de onde a irmã Laude tira forças, né? E a senhora sempre chegou aqui bem arrumada, né? Esse jeito feminino. E eu disse, de onde tira força? Então, se a senhora olhasse para dentro de si e dissesse, eu tenho essa capacidade, aí a senhora estaria sendo egoísta. Mas eu sei que esta força vem do Senhor, vem de Deus. Então, hoje, quem nos assiste, possa ser que essa pessoa esteja desmotivada, se entristeceu com a igreja, com o irmão, está com a autoestima mesmo enterrada. Acredite, se Jesus chegar à beira de um túmulo, ainda que esteja 4 dias em decomposição, ele traz a vida. Eu acredito que é Jesus em primeiro plano. Com certeza. Eu costumo dizer que tudo que eu enfrentei, Deus tem me restaurado na obra do Senhor. É aqui no programa, é na igreja, é no Jardim de Deus, é buscando forças, das vezes de onde não se tem, eu busco forças, porque eu me gosto, sabe? Eu me gosto, e se eu não me gostasse, eu tinha me entregue logo no começo. Mas eu gosto de mim, gosto da minha família, gosto dos meus irmãos, gosto da obra do Senhor, e por esse gostar eu faço uma força para continuar. Não é fácil. As sequelas que ficam do tratamento são imensas. Tem vezes que a gente levanta pela manhã, porque o Senhor renova nossas forças a cada manhã. Não é fácil, mas é necessário que nós olhemos para nós mesmos e digo assim, posso
todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso, mas é Ele que me fortalece. Irmã Ireudo, vou lhe falar uma coisa. A pior coisa é nós colocarmos a nossa satisfação na dependência de outra pessoa. Eu dependo de um esposo, eu dependo de um noivo, eu dependo de um filho para estar feliz. Não, a minha felicidade ela tem que vir do Senhor. Interessante que as pessoas que dão palestras de autoajuda, elas dão motivação. A motivação, ela dura 24 horas, 48 horas. Mas a palavra de Deus manda que tenhamos bom ânimo. O ânimo é eterno, o ânimo é celeste. E a pessoa que se gosta, ela tem que ter este ânimo que vem do Senhor. Não é isso, irmã? Irmã Laude, é um dos requisitos principais para a pessoa ter esta vida autêntica, ser aquele cristão que realmente o nome do Senhor é glorificado na vida dele, é a leitura da palavra de Deus. Existem, às vezes, grupos de pessoas que se reúnem e eles utilizam a Bíblia de forma errada. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. Como é que eu utilizo a Bíblia de forma errada? É eu ficar procurando passagens que venham a se encaixar muitas vezes com o que eu estou vivendo, com o que eu estou passando. A Bíblia é uma fonte de riqueza que nos apresenta Deus, nos apresenta o Senhor. Se eu pego a Bíblia, eu estou triste, eu quero uma passagem para alimentar essa área da minha vida. Não, eu vou pegar a palavra de Deus. Seja uma carta, uma epístola, um livro escatológico, não importa. Eu vou estudar. Eu vou ter um conhecimento de Deus. Quando a pessoa tem um conhecimento de Deus, automaticamente ela começa a perder um complexo de inferioridade. Às vezes a pessoa ela foi vítima de uma coisa hereditária, uma palavra dita ainda no ventre um abuso, né? Um abuso. Então, são coisas que vêm remoendo. E aí você, às vezes, fica, eu vou ler aqui o Salmo 46. Esse salmo eu me sinto bem. Não utilize a Bíblia para esse tipo de coisa. A Bíblia... Ela não é amuleto, não é? Exatamente. É um livro que nos apresenta Deus, o amor de Jesus. Eu costumo dizer que o amor de Deus é tão grande que, ainda que a humanidade inteira se transformasse em uma pessoa, Jesus teria morrido por uma pessoa para salvar. Então, a importância de você ser importante é que Jesus lhe ama. O amor de Deus é incomparável, né? Por você que me assiste agora, a senhora tocou num ponto excelentíssimo. Aquelas pessoas que ficam presas, amarradas, culpa o espelho, culpa a situação, culpa o salário que ganha, culpa tudo e todos, né? De que se queixa o homem, né? Eu vou colocar a culpa do que acontece comigo com outras pessoas. É necessário eu entender uma coisa. Eu vou para a palavra, vou conhecer Deus. A partir do momento que eu conheço Deus, eu tenho esse encontro com Ele. E automaticamente Ele vai me levantar. Eu me levantando, eu me erguendo, eu vou ser um Paulo da vida. Paulo não vai porque vão te matar. Disse, para mim, olha, tanto faz viver, morrer. Eu aprendi e eu conheci Deus. Então, quando você conhece o Senhor, você não baixa a cabeça diante de uma calúnia que faz de você. Você não fica aquele crente melindroso, aquela pessoa melindrosa. Não vou mais, fulano me olhou com a cara feia. Crente Nutella, né? Nutella. Então, quando se conhece a Deus de verdade, eu sei que tem espada, tem armadilha, estão falando mal, estão batendo na minha costa, mas eu tenho meu Senhor. A minha fé está firme em Deus. Então, isto prova que esse crente está com autoestima. Olha, essa autoestima no Senhor, essa coisa de ter peninha de si mesmo, não leva a nada. Você está passando por um momento difícil, no lugar de você ficar assim com peninha de você, se vitimizando, reaja, vai lá e tira a pedra, como Jesus mandou, tirar a pedra. Jesus não tirou a pedra, ele só disse, Lázaro, vem para fora, mas a pedra tiveram que tirar, foram humanos, é você que tem que reagir. Nós não estamos falando daquela depressão que já requer um tratamento clínico. Sim. Nós estamos falando em reagir enquanto eu tenho consciência e não me entregar a uma baixa estima que vai me levar fatalmente para a depressão. Reagir. E reagir com louvor ao Senhor, reagir com oração, reagir em companhia um dos outros. Exato. Olha, a palavra de Deus diz, chorai com os que choram
E alegrai-vos com os que se alegram. Isto fala de companhia, de koinonia, de estarmos achegados um ao outro. Jesus disse para Adão que não era bom, Jesus não, o Pai Criador, disse que não é bom que o homem esteja só. Nós precisamos um dos outros, porque o cordão de 3 é mais difícil dobras, de quebrar. É mais difícil de quebrar. E o meu grande exemplo de apoio mútuo é Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu gosto da história deles, porque enquanto eles estavam de pé diante da estátua, eles olhavam, eu acho que eles se comunicavam ali com o olhar. Eu não dobro o meu joelho, e o outro também com o olhar, eu também não dobro. Isso é ajuda mútua, é reciprocidade. Se eu estou assim, querendo me abater, eu não posso me isolar. Eu tenho que procurar meus irmãos, meus amigos, a minha família, porque estar em companhia do ser humano, do meu igual, do meu semelhante, ajuda a levantar o meu ânimo. É desse jeito. O mundo é mau, irmã Láudia, né? Poucos amigos, poucas pessoas. E as canções, muitas vezes, até mesmo escolhidas, elas têm que deixar de ser antropocêntrica, que venha satisfazer o meu ego. Ah, mas eu chorei ouvindo esta canção. Às vezes, uma música secular, as pessoas que vão para um show de música secular, elas choram. Choram, é. Entendeu? No programa passado, a irmã Celina trouxe um bate-papo excelente aqui com o Dr. Éder, né, amigo nosso, com a sua esposa, falando sobre o poder da música, tem esse poder. Então existem pessoas que às vezes elas querem ouvir Deus e colocam aquelas canções melancólicas, antropocêntricas, que alimentam o ego. Não, coloca um louvor bíblico. Coloca, né? Louvor. Louvarei, meu exatamente. Quem sabe o louvarei. Olha eu cantando aqui com essa minha voz. Que coisa linda. Acordou de manhã, a situação não está bem. Se você, digamos, está desempregado, tem uma pia lá cheia de louça, vai para lá, liga essa torneira, pega a esponja, coloca o sabão e vai cantando, vai andando na tua casa, vai autenticando aí de bênção o teu lar. Não baixe a sua cabeça, louve ao Senhor, porque é louvando a Ele através da palavra dEle que as coisas vão ser mudadas. E um conselho básico para nós, para mim, para você, fuja dos matadores, dos sepultadores de sonhos. Olha, quando Jesus Cristo encontrou com o cortejo da viúva de Naim, ele fez 3 coisas. Não chore, para o enterro, levanta, faça isso, levante. Tinha cova pronta, tinha coveiro, tinha até gente para carregar os sonhos daquela mulher para sepultar. Não deixe ninguém carregar seus sonhos. Não deixe abrir cova para os seus sonhos. Se forem abertas, o Senhor vai fechar, porque o Senhor está te dizendo, levanta, reage, vai em frente, vença. Você pode vencer em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores. Paz do Senhor Jesus, trago-vos uma palavra de Deus, baseado no que está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 1. Nos conta esta história que Ezequiel estava à beira de um rio, ali pelo versículo de número 2, 3, e de repente o Senhor se apresenta a ele, fala com ele e mostra a Ezequiel muitas coisas que iriam acontecer e qual projeto de Deus tinha para Ezequiel. Este nome Ezequiel significa Deus é a minha fortaleza. O que é curioso é que o pai de Ezequiel se chamava Buzi, gente. E este nome, Buzi, significa medroso, desencorajado, desprezado. Observe uma coisa. Este pai tinha um nome negativo e, quem sabe, muitos olhavam para ele e diziam: será que o filho dele vai ser igual a ele? Mas a inteligência de Buzi foi a seguinte. Quando Ezequiel nasceu, ele disse: bem, eu não tive uma vida, um nome que glorificava a Deus. Meu nome era desprezado, rejeitado, mas o meu filho, eu vou colocar o nome de Ezequiel, que significa Deus é a minha fortaleza. E este menino, por ser filho de um sacerdote, obviamente, ele seria sacerdote futuramente. Para ser sacerdote na Bíblia, tinha que pertencer à raiz de Arão,
ser da tribo de Levi, tinha que ter todo um ritual. Quando nós estudamos em Levíticos, entendemos que quando chegava aos 25 anos de idade, aquele rapaz de boa aparência, de uma inteligência extraordinária, era separado para o sacrifício sacerdotal. O ritual, o que significava isso? Pegava-se a mão daquele moço, tirava sangue do dedo direito aqui desse menorzinho, um pouco de sangue também da orelha, molhava de sangue a orelha do sacerdote e também do pé. Mas que ritual significava isso? O sacerdote, a mão dele, porque tudo que ele tocasse deveria ser santo. A questão da orelha, ele tinha que ouvir o povo e levar a oração a Deus. E o pé, onde o sacerdote deveria ir em lugares santos. O sacerdote não podia ir em um cemitério, não podia ir em locais que não fosse consagrado ao Senhor. Eram homens dedicados, eventualmente, suas vidas a Deus. E Ezequiel se preparou para isso. Nos conta a história que o sacerdote ele deveria entender de veterinária, porque era ele que pegava os animais, né? Quando alguém vinha apresentar o sacrifício, o holocausto, e examinava se aquele sacerdote encontrasse algum defeito naquele animal não era sacrificado. Então ele tinha que ter conhecimentos de veterinário, ele tinha que ter conhecimentos na medicina, porque era o sacerdote que dava o diagnóstico a respeito das lepras, que na época, ali no Antigo Testamento, já tinha aproximadamente uns 30 tipos de doenças de pele, denominadas mortais, contagiosas, e era o sacerdote que estudava a vida inteira, se capacitando para diagnosticar esse tipo de doenças, dizer quando a pessoa deveria se ausentar, a época dela retornar para o arraial. E ele também tinha que ter conhecimento de leis cíveis, e isso mesmo, era ele que entendia quando os casais estavam brigados, quando havia repartições de bens. O sacerdote entrava em cena e tinha este poder, alguém que se capacitava de uma tal maneira para exercer uma função que Deus havia designado. Então Ezequiel, obviamente, aos 25 anos de idade, estudou a vida inteira, passou por isso. Aos 30 anos de idade, o sacerdote deveria exercer a sua função. Qual era a função do sacerdote? Além de todas essas, a principal era representar o povo, a oração do povo diante de Deus. Mas analise uma coisa. Quando Ezequiel nasceu, já fazia aproximadamente 6 anos que o profeta Jeremias pregava em Judá, pedindo arrependimento ao povo. Caso o povo não se arrependesse, Deus permitiria o cativeiro. A palavra entrava no ouvido e saía no outro, como hoje é de costume, Deus avisar, Deus comunicar, e as pessoas às vezes desapercebidas ou se fazem de desapercebidos, não atentam para a palavra de Deus. Ezequiel cresceu ouvindo e vendo Jeremias alertar o povo a respeito da ruína. O povo não deu crédito, e este moço que se preparou a vida inteira para trabalhar dentro do templo, para exercer suas funções, teve os seus sonhos, a sua vida completamente arruinada, porque as tropas de Nabucodonosor entraram em Judá, destruíram os muros, quebraram as casas, levaram as famílias cativas, e Ezequiel foi exatamente na segunda remessa levado ao cativeiro babilônico. Eu imagino que no capítulo 1, aonde eu fiz referência no início dessa palavra, ele está triste, angustiado e se perguntando: trabalhei, estudei, me preparei a vida inteira para morrer aqui, amassando barro, sendo escravo, e de repente o céu se abre. Sabe, na hora mais difícil, Deus costuma abrir os céus. Você que me escuta, eu não sei a situação que você está passando. Talvez seja um momento crítico, algo difícil, mas acredite, o céu costuma se abrir nos momentos difíceis. Quando nós lemos no livro do profeta Isaías, nos dias que morreu o rei Uzias, havia completamente desprezo na cidade, não havia leis, estava uma bagunça, mas o Senhor se revelou a Isaías dentro do templo e ele viu a glória de Deus. Em um domingo em que todos pareciam estarem esquecidos de João, os céus se abriu e na ilha de Patmos o Senhor se revela a João, chama ele pelo nome. Nos dias difíceis em que se encontrava Jerusalém sobre o domínio de Roma,
Abre-se os céus e os anjos descem dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Nasceu hoje em Belém Jesus o Salvador. Então, nos momentos difíceis, o céu costuma se abrir. Acredite, os céus se abrem sobre a sua casa, sobre a situação que você está vivendo. E quando Ezequiel ouviu a voz de Deus na beira daquele rio, e era Deus dizendo: olha, o que você traçou e planejou para a sua vida em ser sacerdote não deu certo, por conta de erros e pecados de outra pessoa. Olha a importância de nós fugir do pecado. O verdadeiro homem de coragem não é aquele que se deita com o pecado. O verdadeiro homem é aquele que foge do pecado. As pessoas pecaram e pelo pecado delas houve consequências ruínas para a vida de Ezequiel e de muitas outras pessoas. Não peque, evite o erro. Você jovem que está sendo muitas vezes convidado por uma mensagem para uma prostituição, para uma festa, não faça isso. O pecado traz vergonha ao pastor, traz vergonha à família, traz vergonha à sociedade. Zele, preserve o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário por você. Ezequiel estava ali amassando aquele barro, sendo escravo por conta de pecado que ele não praticou, mas por erro de outras pessoas. Tenha muito cuidado, porque o amor de Deus é tão grande que nesse momento traz ao teu coração esta palavra. Vigia, porque a qualquer momento o Filho do Homem virá. Diz a história que Deus diz assim: não deu para ser sacerdote, mas você vai ser profeta. Folheando e finalizando essa palavra, nós vamos chegar no capítulo 37, Vale de Ossos Secos. Se ele fosse sacerdote, Deus não levaria ele lá, porque o sacerdote não podia tocar em ossos e nem tampouco ir em cemitério. Mas ele era um profeta, e Deus pergunta: pode reviver esses ossos? E ele diz: Senhor, tu sabes. E todos nós sabemos a história. No capítulo 47, Ezequiel já tem passado por tantas coisas. Ele agora está tendo uma visão gloriosa de um rio, que as águas chegam nos tornozelos, nos joelhos, e vai chegando à sua cintura e cobre por completo. E isso representa a presença de Deus. Para você que está mendigando paz, alegria, amor, a própria autoconfiança, presença de Deus para a sua vida. Mergulhe nos rios de Deus. Hoje tem culto, amanhã vai ter culto, final de semana vai ter um culto. Que tal você frequentar a igreja? Você que me assiste aqui de Castanhal, olha quantas congregações nos bairros de Castanhal. Saudade, Estrela, Coab, repletos de congregações, com as portas abertas nas quintas-feiras, nas quartas, aos domingos, esperando você fazer uma nova aliança. Você que me escuta em outra cidade, em outro estado, é hora de retornar. Se não deu certo o que você planejou, eu é quem sei os planos e os pensamentos que tenho para você, assim diz o Senhor. Levanta, joga essa poeira fora, lava esse rosto, te levanta e faz como Jesus disse para aquela mulher: não peques mais. Deus em Cristo te abençoe. Fique com esta palavra. Aguardamos você muito em breve, num culto, para receber um abraço, para reconciliar e até mesmo aceitar Jesus como seu Salvador. Deus te abençoe. Aleluia. Convido você a adorar essa tarde comigo, aleluia. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Nessa tarde eu convido a você a adorar comigo. Aleluia. Aleluia, Deus. Um adorador é tudo que eu sou, um adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Aleluia. Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda,
uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. É o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões, aleluia, que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Aleluia. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é meu prazer. Minha força vem do Senhor, aleluia. Nada pode calar o adorador. É o que sou, um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Aleluia. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Que você nessa tarde possa adorar o nome do Senhor e aonde você estiver. Aleluia. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. A voz de quem te adora, Senhor. A voz de quem te adora, Senhor. Aleluia, aleluia. Nada pode calar um adorador. Amém. Queremos agradecer ao Senhor, nosso principal mantenedor, e à Assembleia de Deus, na pessoa do pastor Olivar Barbalho. Círculo de Oração Jardim de Deus, com a irmã Gisele Barbalho e toda a sua equipe. Top Lanches, ali no centro de Castanhal, ao lado do Hospital Magalhães. Polpas de Frutas Moura, um revendedor ali na Avenida Altamira, Casa do Farinheiro. Império Mídia com Rian Freire ao seu dispor para gravar os seus eventos. Sueli Buffet, lá em Macapá, oferecendo as melhores condições de um buffet excelente. Irmã Maria Gomes, Irmã Domingas, o nosso muito obrigado. Irmã Esperança, Irmã Nazaré Figueiredo, que Jesus continue abençoando a vida de vocês. Irmão Iclis Marques e Cid Nelson, que o Senhor abençoe todos os nossos colaboradores e a todos quantos desejarem se tornar um semeador conosco, acesse o nosso QR Code e se torne um semeador em tempo de semear. Também pode estar passando no WhatsApp, né, Laude? Exatamente. Passa o WhatsApp. Deus abençoe a todos. Chegamos ao final do programa, sempre lembrando que no próximo final de semana nós aguardamos você para aquele encontro. Até lá, se Deus quiser.